Olá, vamos recomeçar aqui. Agora eu vou tentar transmitir pelo 3G do celular a nossa meditação nessa manhã, a nossa reflexão bíblica. Teve um problema aqui na conexão da internet, mas agora acho que vai funcionar no 3G. Ok? Sejam bem-vindos novamente aos irmãos e irmãs que estão chegando. Eu queria fazer uma reflexão bíblica na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. É um capítulo inteiro, porque é um assunto fundamental da Bíblia, a ressurreição. E os coríntios, uma parte dos coríntios, imersos na cultura grega, eles não aceitavam a ressurreição dos mortos. E a ressurreição é o fundamento para nós, para os cristãos, e foi a grande revolução do cristianismo no início do século, porque as filosofias, as crenças antigas não tinham esperança após morte. O que acontece quando a gente morre? Tudo acaba. Imagine você, se você é uma pessoa que não tem fé, que não crê na eternidade, na transcendência, imagine você diante dessas notícias, dessa pandemia de morte de todo tipo. Aquela pessoa que você ama, que você viveu a vida inteira, de repente acabou, é o fim da história, tudo aquilo que foi vivido, tudo aquilo que foi experimentado, acabou. Então, a morte destrói, aniquila a esperança de muita gente, tira a esperança. E a fé cristã coloca o domingo de Páscoa como fundamental, central, porque é o domingo da ressurreição. Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Jesus venceu a morte. Aqueles que creem nele podem viver. E é isso que Paulo vai escrever aqui, porque havia alguns irmãos em Corinto que estavam negando a ressurreição. O verso 12 até 19 de 1 Coríntios, Paulo diz, 1 Coríntios 15, diz assim: ora, se a corrente pregasse que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Quer dizer, alguns coríntios, alguns da cultura grega negavam, não, os mortos não ressuscitam. Aí Paulo diz no versículo 13, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então, se os mortos não vão ressuscitar, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então, por que a gente prega? É vã a vossa fé. Então, por que vocês creem? E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Quer dizer, aqueles que morreram, pereceu. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Que Paulo vai dizer, olha, quem não crê na ressurreição, não pode se considerar um cristão verdadeiro, porque a ressurreição é a base, é o fundamento da fé cristã, é a pedra angular, a ressurreição. No verso 29 até o 34, ele diz, de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Paulo está dizendo que tem um grupo em Corinto, tem uma prática herética, é um grupo herege, que eles se batizam por aqueles que morreram. Paulo não está dizendo que é certo se batizar, mas ele está dizendo até aqueles grupos heréticos, até aqueles hereges, estão mais certos do que vocês, porque eles creem na ressurreição dos mortos. Porque ninguém pode se batizar no lugar de quem já morreu, porque a salvação é enquanto a pessoa está em vida, e o batismo não salva. Então isso aqui é o fundamento. Que a lógica de Paulo é, olha, até aquele grupo herege, eles estão com mais razão que vocês, porque eles creem na ressurreição. E eles continuam. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Por que eu estou enfrentando perseguição? Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Ou seja, se não vai ter ressurreição, vamos nos entregar ao hedonismo, a vida pelo prazer dos sentidos humanos.
Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para a vergonha vossa. Ou seja, quem não crê na ressurreição não tem o conhecimento de Deus, está enganado. Essa é uma pedra fundamental. Então a primeira verdade é assim, não crer na ressurreição é negar o fundamento da fé, é não conhecer a Deus plenamente. Esse é o primeiro argumento de Paulo em 1 Coríntios 15. Agora, ele vai dizer, veja o fato fundamental da fé. A partir do versículo 1 de 1 Coríntios 15, ele diz, olha, o fato fundamental é, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Primeiro argumento de Paulo, a ressurreição é fundamental. Sabe por quê? Porque vocês foram salvos quando creram em Cristo. Jesus está vivo, Jesus está agindo, Jesus operou na vida de vocês, Jesus salvou vocês dos seus pecados. Essa é a prova da ressurreição. Jesus está vivo. Vocês foram perdoados, salvos, purificados, libertos, transformados, porque Cristo está vivo. Nós temos um Salvador vivo. Nós não temos uma memória morta. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele vive. Aí o segundo argumento está no versículo 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele diz, olha, nós somos as provas vivas, Jesus mudou a nossa vida. Segundo, as Escrituras ensinam, asseveram, profetizam, confirmam que Jesus ressuscitou, porque tinha profetizado que ele ressuscitaria, e conforme as Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo diz que ele ressuscitou. A palavra de Deus assevera que Cristo ressuscitou. Ele está vivo, nós somos provas, a Bíblia é a prova. Terceiro lugar, versículo 4. Versículo 5, e apareceu a Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem o corpo. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Terceira prova, as testemunhas oculares. Pedro, Paulo, os apóstolos, Tiago, mais de 500 irmãos viram o Cristo ressuscitado. Eles viram, eles testemunharam, eles contemplaram, eles pegaram no corpo ressurreto de Cristo. Essas são as testemunhas oculares. Agora, preste atenção. Muita gente, desde o tempo da ressurreição, eles pagaram os guardas para mentirem, dizendo que o corpo de Jesus foi roubado. Outros dizem que Jesus desmaiou na cruz. Outros negam a ressurreição. Outros dizem que os discípulos criaram a ideia da ressurreição, fizeram um complô, uma conspiração. Agora eu pergunto para você, quem é que morre por uma mentira? Esses todos os apóstolos aqui que viram Jesus, os 12, todos eles foram presos, sofreram perseguição, foram mortos por causa da fé. Se eles tivessem criado uma mentira, como é que eles iam morrer por essa mentira? Como é que eles iam dar a vida dele? Como é que eles foram crucificados, decapitados como Tiago, como Paulo? Como é que esses homens... Como é que eles vão morrer por uma mentira? É óbvio que não, eles viram, eles contemplaram. Como diz o apóstolo João, nós apalpamos o Cristo ressurreto, nós vimos ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele mudou a nossa vida. As Escrituras dizem a nossa vida é prova e os apóstolos viram isso. Esse é um fato fundamental da fé. Jesus ressuscitou, ele se revelou, ele se manifestou e
Paulo, que era o maior perseguidor da igreja, que estava fundamentado no seu zelo judaico, que prendeu cristãos, que matou cristãos, de repente o Cristo ressurreto manifestou, apareceu para ele e ele se converteu, porque é incontestável, é inegável, é irrefutável. Jesus ressuscitou dos mortos, ele está vivo. Isso é um fato fundamental da fé, fundamental da fé. Paulo diz, isso é. Agora, a partir do verso 20, 1 Coríntios 15, eu estou expondo o capítulo inteiro. 1 Coríntios 15, verso 20 a 28, o terceiro ponto desse estudo é a ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Porque Cristo ressuscitou, eu, você, todos aqueles que são dele vão ressuscitar também. Veja o que Paulo diz no verso 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou seja, ele é o primeiro daqueles que morreram. No Antigo Testamento, Lázaro, aqueles que ressuscitaram, eles voltaram a morrer, mas Cristo não, ele ressuscitou e não morre mais. Ressuscitou no corpo glorificado, ele é o primeiro fruto. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, todos nós, por causa do pecado que foi passado, todos nós vamos morrer, porque o nosso corpo é um corpo mortal. Assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, o primeiro. Depois os que são de Cristo na sua vinda, quando ele vier. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder das trevas, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas se sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Cristo ressuscitou, nós também vamos ressuscitar. Cristo ressuscitou, eu e você vamos ressuscitar à semelhança de Cristo, com um corpo glorioso, ressurreto, maravilhoso, imortal, incorruptível, imperecível, assim como Cristo ressuscitou naquele corpo que brilha com um fulgor resplandecente da glória de Deus. Nós, eu e você, nós também ressuscitaremos, e os nossos parentes que já morreram também ressuscitarão à semelhança de Cristo. Agora, quarta verdade, você pergunta, e os cristãos lá de Corinto perguntavam, mas como? Como é que a gente vai ressuscitar? E aquelas pessoas que morreram queimadas, e aquelas que morreram lá afogadas no meio do mar, e aqueles que foram cremados, como será essa ressurreição, Paulo? Como vai ser isso, pastor? Como é que alguém pode ressuscitar? Que ideia é essa? Que loucura é essa? Então veja no verso 35 em diante o que o apóstolo Paulo fala, do 35 até o 49. Eu estou lendo o capítulo inteiro de 1 Coríntios 15. Acompanhe comigo, porque isso aqui é coisa gloriosa, é verdade extraordinária, é maravilha esse ensino aqui. Esse ensino aqui é profundo. Então, 1 Coríntios 15, verso 30, mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Em que corpo eles vêm? Qual é o corpo que a gente vai ter? Como? Paulo responde, insensato, o que semeias não nasce se primeiro não morrer. Paulo vai usar 4 figuras de linguagem para responder isso. 4. Presta atenção, ele vai usar 4 figuras. Primeira figura é a figura da semente e do fruto. Ele vai dizer, olha, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeia o corpo, que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Então, o corpo mortal nosso é como uma semente, mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes o seu corpo apropriado.
Então Paulo diz, o nosso corpo mortal, corruptível, perecível, é como uma semente. Você vai morrer e aí o fruto, você vê uma semente de um fruto, é pequenininho, dependendo como for, é pequeno, de repente você tem aquele fruto. Paulo diz, assim será a ressurreição. Agora observe, nós vamos ressuscitar num corpo glorioso, mas nós ainda estaremos ligados à nossa identidade básica. Então, de alguma forma, no corpo glorioso, nós ainda lembraremos quem nós somos e os outros se lembrarão de nós, porque de alguma forma nós ainda estaremos ligados à nossa antiga forma, de alguma maneira misteriosa, maravilhosa, assim como a semente de laranja aponta para a laranjeira, a semente de maçã para o fruto, para a maçã, o seu corpo agora, perecível, mortal, é uma semente que vai ser plantada e quando você ressuscitar vai ser o fruto. Então imagine que essa nossa vida aqui, que esse nosso tempo na terra, que a nossa morte, é como essa semente que você é plantado, mas na ressurreição você vai ser a sua plenitude. A sua plenitude, o objetivo da sua existência. Isso é maravilhoso, saber que eu vou ser eu mesmo, que a gente não vai perder a memória. Tem gente que lê uma profecia de Isaías que diz que não haverá mais memória das coisas passadas. Isaías está falando da morte, da tristeza, da maldição, isso não vai ter mais, mas nós vamos lembrar de quem nós somos, a nossa identidade, tudo aquilo que Cristo fez por mim, só que aí eu serei a plenitude. Porque uma semente é inútil se ela não dá o fruto. A nossa vida ainda, por enquanto, é provisória. Você ainda não está vivendo, experimentando tudo aquilo que Deus criou você para ser. Paulo diz, até agora você ainda está em semente. Você um dia verá na plenitude gloriosa de quem você haverá de ser. E Paulo compara de novo, agora ele compara com o corpo da carne. Versículo 39, nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e a outra a dos peixes. Então, assim como há corpos aqui de animais, de aves e de seres humanos, os corpos também são diferentes. E veja o versículo 40, ele compara com a carne, cada um é de um tipo. Agora, outra comparação, versículo 40, também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ou seja, o corpo mortal, ressuscita na imortalidade. Semeia-se em desonra ou em fraqueza. O corpo, às vezes, decompondo, envelhecido, decrépito, você enterra ali. Mas Paulo diz, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, o nosso corpo fraco, mortal, perecível, que degenera-se, que adoece, que enfraquece, que as células morrem. Semeia-se em fraqueza e você vai ressuscitar em poder. Semeia-se corpo natural aqui dessa terra da natureza. Ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, porque assim como Cristo ressuscitou no corpo espiritual, nós também ressuscitaremos. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, é espírito vivificante. Ele dá vida. Ele dá vida. Mas não é primeiro o espiritual e sim o natural. Depois o espiritual. Estamos no natural, mas depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, nós somos feitos do pó, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também são os demais homens terrenos. Todos nós seguimos Adão. E como é o homem celestial, tais também os celestiais.
E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Vamos ressuscitar corpos celestiais, semelhantes a Cristo. Nós somos enterrados ali na fraqueza, na desonra, nós vamos envelhecendo, nosso corpo vai decompondo, células vão morrendo, os neurônios vão morrendo, a força... Mas aquilo que é plantado, enterrado, aquilo ali é a semente da glória, do esplendor, do brilho, da maravilha. Nós seremos corpos espirituais, celestiais, semelhantes a Jesus Cristo, assim como a glória de Deus estava no Cristo ressurreto e brilhou com fulgor. Assim também nós brilharemos, aleluia. Assim também nós brilharemos. Aí nós receberemos esse corpo que não envelhece, que não adoece. Nós receberemos um corpo que não vai pecar mais, que não tem mais maldição, que não tem mais dor, não tem mais tristeza, não tem mais falta. Nós receberemos esse corpo ressurreto, glorioso, maravilhoso. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa ressurreição. Como será essa ressurreição? Como uma semente, como um corpo de carne, nós receberemos o corpo celestial e viveremos com Cristo. E seremos eternos, eternos. Então esse corpo, seu e o meu agora, que é perecível, que é corruptível, que fica doente e tal, esse daí é apenas uma semente. Apenas uma semente. Nós vamos ter os corpos gloriosos, maravilhosos, ressurretos, pessoas queridas nossas que morreram com demência, outros que estão aí sofrendo com Alzheimer, com tudo isso, saiba disso. O futuro dela, o futuro é glorioso, é extraordinário, é o esplendor da beleza, da majestade, do brilho, da glória de Deus em você e em mim. Assim será a ressurreição dos mortos. Assim será a ressurreição dos mortos. Quinta parte. Mas quando será essa ressurreição? Quando? Versículo 50. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue, ou seja, o nosso corpo mortal, não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção, nem esse corpo mortal pode herdar a imortalidade. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Ou seja, nem todos vão morrer aqui, porque aqueles, quando Jesus voltar, que estiverem vivos, eles serão transformados. Quando Jesus voltar, olha o que vai acontecer. Veja o versículo 52. No momento, essa palavra momento aqui no grego é no átomo, num instante, num abrir e fechar de olhos, como você pisca, você piscou aí, você nem percebe quando você pisca ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, num piscar de olhos, rápido, fulminante, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, aqueles que estiverem vivos. Poderia ser agora, num piscar de olhos, enquanto eu estou falando, num átomo de segundo, a trombeta ressoou, Jesus vem em poder e glória, e os mortos ressuscitam, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados instantaneamente. O nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade, porque é necessário que esse corpo corruptível, mortal, se revista da incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. Sabe por quê? Porque no reino de Deus não tem lugar para morte. Nada morre mais, é imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor
Jesus Cristo. Graças a Deus que nos dá a vitória da morte, da corruptibilidade, da mortalidade, da doença. Graças a Deus que nos dá a vitória. Agora, quando será? Aí eu volto com você no verso 24 a 26, que ele explica: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Paulo diz: por que Jesus não vem logo? Porque ele está agindo. Ele está derrotando os principados e potestades. A missão da pregação do evangelho está chegando a todo mundo. E os poderes das trevas, do inferno, do diabo estão sendo vencidos. E as pessoas estão crendo e elas estão se convertendo. Então Deus está agindo. Ele está derrotando os inimigos. Ele está derrotando os inimigos onde o evangelho ainda não foi pregado, porque ele já derrotou. Mas há lugares que a vitória de Cristo ainda não foi proclamada. Nesses lugares, as últimas nações da terra, o evangelho tem que ser programado, os inimigos têm que ser derrotados, e o último inimigo é a morte. Então, quando ele está destruindo os inimigos, quando será? Na volta de Jesus. A volta de Jesus será repentina, será instantânea, inesperada, será rápido, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Num átomo de segundo, a trombeta tocou lá. Nesse mesmo instante, nós seremos transformados e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Rapidamente, instantaneamente. Não tem esse monte desse programa do que o pessoal ensina de uma ressurreição, segunda ressurreição. Será rapidamente, irmãos. Instantaneamente ele virá e os mortos ressuscitarão. Aí Paulo conclui: como a gente deve viver à luz da ressurreição de tudo isso? Cristo ressuscitou, nós vamos ressuscitar, assim será a nossa ressurreição. Jesus venceu a morte, ele é a garantia, ele é a certeza, é uma prova incontestável, irrefutável. Os discípulos creram nisso. Como a gente deve viver? Versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes. Na outra tradução diz assim, eu vou ler para vocês, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Porque Jesus ressuscitou, porque nós vamos ressuscitar, porque nós teremos corpos gloriosos, porque nós viveremos eternamente naquela cidade santa, sem choro, sem dor, sem morte, sem pranto, sem mortalidade, sem doença, sem vírus, sem epidemia, sem pandemia, nenhuma gripezinha, nada. Sem alergia, nada, sem dor, sem câncer, sem nada disso, porque ele ressuscitou, nós vamos ressuscitar. Portanto, a gente vive nessa vida corajosamente, destemidamente, firmes, inabaláveis, fortes, servindo a Deus com abundância, entusiasmados, animados, encorajados, porque a morte já foi vencida, porque o nosso destino é glorioso, porque nós vamos viver eternamente, aleluia, porque agora aqueles que morrem a alma estão lá no paraíso, mas eles não entraram na plenitude. A plenitude será na ressurreição dos mortos e todos nós vamos nos encontrar. Parentes, amigos, o meu pai que já partiu, eu vou encontrá-lo, mas não vou encontrá-lo naquele corpo mortal, eu não vou encontrá-lo naquele corpo perecível, corruptível, de desonra, eu vou reencontrá-lo no brilho da glória de Deus, esplendoroso, glorioso, ressurreto. Os seus parentes que já se foram, nós vamos reencontrá-los, abraçá-los e celebrar a vitória do Cordeiro de Deus, a vitória da vida sobre a morte. Jesus ressuscitou, ele venceu a morte, nós também vamos ressuscitar. Agora
Agora, como que a gente vive? A gente vive esperançosamente, corajosamente. Tudo que a gente faz aqui vai reverberar no reino eterno. Tudo que a gente ama, tudo que a gente serve. Jesus diz que até um copo de água fria que você dá por causa dele, isso vai trazer proporções eternas. A gente vive agora responsavelmente, corajosamente, com estabilidade emocional, espiritual. A gente vive sem medo. Foi assim que os cristãos do primeiro século abalaram o mundo. Foi assim que eles colocaram o mundo de pernas para o ar, porque esses homens e mulheres não têm medo da morte. Em face da morte eles cantam. Em face da execução, o apóstolo diz, porque para mim o morrer é lucro, porque a morte já foi vencida, Jesus já triunfou sobre a morte. E agora, aqueles que vivem hoje, eu, você, a gente chora, como eu vi agora e estava ali com pessoas no velório chorando e orei, a gente chora junto, porque uma esposa se despede do seu marido, os filhos se despedem do pai. A gente chora, a gente sente a dor, mas agora os cristãos que creem em Jesus Cristo, eles podem cantar, eles podem expressar, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, porque eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Agora a gente pode dizer com toda a fé e convicção no coração: doença, câncer, Alzheimer, coronavírus, pandemia, epidemia, maldição, saudade, tristeza, luto, agora nós podemos dizer: a sua hora vai chegar. Isso tudo vai passar. Isso tudo é provisório, é temporário, é efêmero. A nossa leve e momentânea tribulação é passageira. Nós podemos dizer para a morte: o seu aguilhão foi tirado. Nosso futuro é glorioso, é maravilhoso, é majestoso. Ele virá, ele virá, ele venceu a morte. Conta-se que Martinho Lutero estava deprimido diante de tantas críticas, perseguições, e ele ficou deitado, prostrado na cama sem se levantar. E um dia a sua mulher, Catarina Vambora, entrou vestida de uma roupa preta que ela usava para luto, para velório. Ela entrou lá e o Lutero falou assim: quem morreu, mulher? Ela falou: acho que Jesus morreu. E o Lutero se levantou e falou para a mulher: você está louca? Jesus ressuscitou, Jesus vive. E ela falou: então, por que você está abatido assim? Por que você está tão temeroso? Você está tão deprimido? Jesus ressuscitou, Jesus vive, e se ele vive, nós também vamos viver, aleluia. Essa vida aqui é uma semente, você ainda vai brilhar como o fulgor do sol ao meio-dia. Assim será a glória de Deus nos nossos corpos ressurretos, celestiais. Aqueles que já partiram em Cristo, nós vamos todos nos encontrar. E nós, hoje que estamos separados por esse vírus, junto com os santos que já foram, com os que estão aqui, com aqueles do Antigo Testamento, com os discípulos, nós vamos todos nos reunir, juntos com Paulo, Davi, Abraão, Moisés, seu João, todos os outros que já partiram, nós vamos cantar a vitória do Cordeiro, nós vamos cantar a vida eterna, a vida plena, porque ali já não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem morte. Nós vamos cantar a glória do Cordeiro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu chamo você para viver hoje com essa esperança, com essa fé, com essa certeza gloriosa. Jesus ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Aleluia. Vamos orar. Feche os seus olhos aí e vamos orar ao Senhor. Se você estiver perto de alguém, se aproxime deles aí, ore juntos, vamos orar juntos.
Vamos cantar juntos. Essa é a nossa esperança gloriosa. Vamos orar aqui com a Cláudia. Graças a ela, com o celular dela, estou transmitindo. Graças a Deus que providenciou esse meio. Vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor ressuscitou. Obrigado, Senhor, porque a morte foi vencida. Obrigado, Senhor, porque nós temos a garantia, a certeza que ressuscitaremos também gloriosamente, maravilhosamente, que nossos corpos mortais serão revestidos da imortalidade. Glória ao teu nome, Jesus, porque o Senhor venceu. E agora, meu Pai, dá a cada um dos teus filhos e filhas nessa manhã essa certeza, essa esperança gloriosa, essa convicção consoladora de que a morte não nos separa mais, que estamos unidos no grande amor de Deus e que todo o sofrimento dessa terra é apenas temporário, é passageiro, é efêmero. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Maravilha, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Conforte os enlutados, anima os abatidos, encoraje os fracos, ergue os prostrados, fortalece aquele que está desanimado, reveste-o dessa fé, dessa confiança, dessa segurança, ajuda-nos a viver nessa terra à luz da eternidade, ajuda-nos a viver, Senhor, com essa confiança, com essa certeza, ajuda-nos a viver entusiasmados, ajuda-nos a viver de forma firmes, estáveis, fortes, abundantes no teu trabalho. Abençoe, meu Deus, cada um. Abençoe aqueles que estão solitários hoje nesse domingo de Páscoa. Que eles sejam abraçados pelo Cristo vivo. Porque aquele que crê em Cristo não está sozinho. Socorre aquele que está enlutado neste dia. Que ele seja confortado com essa esperança. A hora da morte vai chegar. Nós viveremos eternamente. Nós brilharemos como luzeiros no céu. Aleluia. Abençoe os meus irmãos e irmãs. Abençoe cada família reunida. Abençoe a Páscoa, que seja a Páscoa da esperança, a Páscoa da ressurreição, a Páscoa da vida, a Páscoa da vitória. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por tua presença. Obrigado porque o Senhor está vivo. E obrigado porque mesmo separados dos nossos irmãos, nós estamos unidos no teu grande e eterno amor. Nós estamos todos juntos no coração amoroso de Jesus. Obrigado por isso, ó Pai. Obrigado e glórias ao teu nome, hoje e para sempre. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, essa é a nossa certeza. Tivemos problemas na transmissão aí, a Cláudia ajudou com o celular dela, com 3G. Graças a Deus por isso, que nos deu a oportunidade de compartilhar esse estudo bíblico maravilhoso, glorioso. Eu fiz rapidamente ele, fiz uma resumida, mas esse estudo é maravilhoso, é glorioso. Esse capítulo, essas verdades são maravilhosas. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu domingo de Páscoa, abençoe aí a sua família, abençoe a todos aqueles. Hoje às 19 horas nós vamos ter o nosso culto, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Você vai partir o pão, vai servir aí a sua família, eu vou partir o pão aqui, vou dar as orientações, nós vamos celebrar o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, vamos celebrar a nossa Páscoa, que é que Cristo está vivo. E a Páscoa sem a ceia não é a Páscoa
a Páscoa bíblica. A Páscoa bíblica é comer o pão e beber o cálice. Então hoje, faça uma grande celebração à noite com a sua família, prepare o pão, prepare o suco de uva, prepare a mesa, chame toda a família que você estiver reunida aí, vamos partir o pão, vamos repartir o pão, vamos comer, vamos celebrar como foi a primeira Páscoa que Deus fez lá no Êxodo, vai partir na família, como foi a primeira com os discípulos numa mesa, reunidos, Jesus partiu o pão. Hoje estamos separados da comunhão dos crentes, mas temos a oportunidade de partir o pão com a nossa primeira igreja, que é a nossa família. Então faça isso. Que Deus abençoe você, que você possa repartir essa mensagem, esse estudo bíblico que eu fiz essa manhã, que você possa repartir com mais pessoas, que mais pessoas possam ouvir essa verdade maravilhosa de 1 Coríntios 15, que mais pessoas sejam fortalecidos nessa verdade. Amém? Vamos orar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, vamos orar uns pelos outros nessa hora. Ó Pai, obrigado por essa união, obrigado pela família, obrigado por Tua presença, obrigado por esse culto, obrigado por Tua palavra, obrigado, Senhor, obrigado por tudo. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor eterno de Deus, o Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre toda a família de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado, abençoe a vida dela, em nome de Jesus. Muito bom estarmos juntos. Obrigado a Cláudia, que o celular dela nos ajudou. Que Deus abençoe você, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Às 19 horas nós nos encontramos de novo aqui, tá bom? Fiquem na paz do Senhor, um grande abraço e saudade de todos os irmãos, muita saudade de todos.